Olá, minha gente, professor Nelson Sartori aqui com vocês. Vamos trabalhar o conto Herbarium, do livro Seminário dos Ratos, de Lígia Fagundes Telles, né? Vamos falar sobre isso. O que é um herbário, né? Fala assim, um herbário é aquele que tem conhecimento sobre as ervas, ou o lugar onde as ervas estão, na verdade, não é? Então, olha só. Vamos começar falando sobre, então, a narradora. A narradora descreve suas manhãs no bosque, onde coletava folhas raras com paixão e medo, enfrentando espinhos e formigueiros. As folhas escolhidas eram examinadas por um primo botânico que visitava o sítio, e as selecionadas iam para um herbário com quase 2.000 espécies, ou seja, o local. Tá? Ele a ensinou sobre botânica e o latim, e ela, apesar de detestar latim, decorou frases para impressioná-lo. É uma relação aí. Ela ria de suas tentativas, ele, né, ria de suas tentativas, e ela se sentia confusa, mas feliz por agradá-lo. O primo convalescente de uma doença misteriosa era uma figura intrigante. Sua saúde frágil o fazia cambalear, e ele parecia sempre úmido e esverdeado. Olha só isso daí. A narradora, influenciada por ele, parou de roer as unhas, algo que sua mãe nunca conseguia fazer. Ele a fez pensar sobre a importância das mãos, e ela passou a cuidar delas, temendo serem rejeitadas como folhas defeituosas. Vejam só a importância daquilo que o primo fala, tá? Da feminilidade, da valorização. Ele também ensinou sobre folhas persistentes e cadentes, comparando-as à verdade e à mentira. A mentira, ele dizia, era como uma folha cadente, brilhante, mas de vida breve. O primo chegou ao sítio no inverno, vestindo roupas grossas e trazendo consigo um ar de mistério. A família o recebeu com cuidado e a narradora foi designada para ajudá-lo a coletar folhas para o seu herbário. Ela se dedicou à tarefa com entusiasmo, mentindo às vezes para prolongar os momentos em que ele prestava atenção nela. Ele, no entanto, sempre a confrontava com a verdade, exigindo que ela fosse sincera. A narradora se sentia atraída por ele, mas também temia ser posta de lado como as folhas sem interesse. Então vejam só como as relações vão sendo construídas, né? Porque era ele quem determinava folhas que caíam, né? As folhas mentirosas que caíam e morriam rápido, e as folhas verdadeiras. Tia Clotilde, que lia cartas e mãos, previu que uma moça bonita viria buscá-lo no fim de semana. A narradora, perturbada pela ideia de perdê-lo, tentou ignorar a previsão. Ela continuou a coletar folhas, escondendo uma folha rara e única que encontrou no bosque, como um segredo que não queria compartilhar. A folha, com formato de foice e manchas vermelhas, parecia carregar um significado especial. No sábado, a moça prevista por tia Clotilde chegou. Ela era bonita, com cabelos de reflexos de cobre, e o primo parecia encantado por ela. A narradora, ao vê-los juntos, sentiu-se traída e desesperada. Ele anunciou que partiriam no trem da tarde, agradecendo a narradora por sua ajuda. Ela, com o coração pesado, entregou-lhe a folha que havia escondido, sabendo que era o fim de seu tempo com ele. A folha, que carregava consigo um mistério e uma promessa de mudança, foi entregue como um último gesto de despedida. A narrativa explora a relação complexa entre a narradora e o primo, marcada por admiração, desejo de aprovação e um toque de mistério. A coleta de folhas serve como metáfora para a busca da identidade, significado, enquanto a folha escondida simboliza os segredos e desejos que a narradora não pode expressar abertamente. Olha que interessante, tá? No final, ela entrega a folha, aceitando que seu tempo com ele chegou ao fim, mas carregando consigo as lições
e sentimentos que ele despertou nela. Então vejam a relação, aquele amor ingênuo, aquele amor novo, adolescente entre primos, né, que é bastante comum de se ver nas narrativas, né, de livros e de pessoas. Tá? Ou seja, as primeiras proximidades, a admiração pelo mais velho, tá? O desejo pela mais velha, são relações típicas dessa idade e que aqui são representadas pela paixão da prima pelo primo. Vamos à análise do conto? Então vamos ver o que acontece. Tá? O conto Herbário é uma narrativa rica em simbolismo e complexidade emocional, explorando temas como a busca por identidade, a relação entre verdade e mentira, a transição da infância para a adolescência. Tá? A história é contada em primeira pessoa, o que permite uma imersão profunda nos pensamentos e sentimentos da narradora, que é a jovem. Uma jovem que se encontra em um momento de descoberta e transformação. Veja, ou seja, é a feminilidade batendo a porta. A relação entre a narradora e o primo botânico é central na narrativa. Ele representa uma figura de autoridade e conhecimento, mas também de mistério e fragilidade devido à doença não especificada. Sua presença desperta no narrador uma mistura de admiração, desejo de aprovação e medo de rejeição. A coleta de folhas que ele supervisiona serve como uma metáfora para o processo de amadurecimento da narradora, que busca se definir e se afirmar diante dele como mulher, logicamente. Né? O herbário, com suas quase 2.000 espécies de plantas, simboliza o desejo de catalogar e compreender o mundo natural, mas também reflete a necessidade humana de ordenar, dar sentido às experiências pessoais. Né? Ué, eu coleto essas folhas para quê? Né? Qual o sentido? O que eu aprendo? Qual o valor das coisas que eu coleto? As folhas persistentes e cadentes que o primo explica à narradora servem como uma analogia para a verdade e mentira. A mentira, como uma folha cadente, pode parecer atraente, mas é efêmera e deixa para trás apenas o vazio. A verdade, por outro lado, é persistente e duradoura, embora possa parecer menos brilhante à primeira vista. Sim. A narradora, que inicialmente mente para prolongar os momentos de atenção do primo, começa a internalizar suas lições sobre a importância da verdade. No entanto, ela ainda luta com os seus próprios desejos e inseguranças, né? Representados pela folha rara que ela esconde. Sim, são seus desejos. Né? Essa folha, com seu formato de foice e manchas vermelhas, pode ser interpretada como um símbolo de morte e transformação. A foice é a poda, né? Indicando a dor e o crescimento que acompanham a perda da inocência. Essa é a relação importante. Né? A chegada da moça bonita, prevista pela tia Clotilde, marca um ponto de virada na narrativa, vejam só. Ela representa a realidade externa que invade o mundo íntimo da narradora, forçando a confrontar seus sentimentos e aceitar a partida do primo, ou não, né? A cena final em que a narradora entrega a folha escondida é carregada de significado. Ao fazê-lo, ela não apenas aceita a verdade, mas também reconhece que seu tempo com o primo chegou ao fim. Ótimo. A folha que ela guardou como um segredo torna-se um símbolo de despedida e aceitação. A narrativa também explora a dinâmica familiar, com as tias Marita e Clotilde representando diferentes aspectos da sabedoria e da superstição, ou seja, de onde vem a relação familiar. Tia Clotilde, com suas leituras de cartas e mãos, personifica o conhecimento intuitivo e místico, enquanto tia Marita, mais alegre e despreocupada, oferece um contraste com a serenidade do primo. A mãe da narradora, por sua vez, representa a autoridade tradicional, preocupada com as aparências e o comportamento adequado. Sempre, né? Tem essa perspectiva mais conservadora. Em termos de estilo,
O texto é marcado por uma prosa poética, isso é verdade, né? Com descrições vívidas, imagens ricas que evocam o ambiente natural do sítio. Está sendo num sítio, não é não? A linguagem é cuidadosamente escolhida para refletir a sensibilidade da narradora e sua jornada emocional. O uso de metáforas e símbolos como folhas e o herbário adiciona camadas de significado à narrativa, convidando o leitor a uma interpretação mais profunda, sim, né? As metáforas, elas permitem que você explore melhor as relações. Em resumo, Herbário é uma narrativa complexa e multifacetada que explora temas universais, como o crescimento, a verdade e a perda, né? Através da relação entre a narradora e o primo, o texto investiga a natureza humana e os desafios de se encontrar um lugar no mundo. A riqueza simbólica e a profundidade emocional do texto fazem dele uma obra literária significativa que ressoa com leitores de todas as idades. É interessante a gente perceber esse tipo de relação, né? Ou seja, antes de falar sobre isso, da análise do conto, né? Ou seja, da construção, o que a gente tem que entender, né? Tem que entender o seguinte, que essa relação entre primos, ela é uma constante literária. Lembra que eu falei para vocês? Para citar aqui essa referência, falar sobre o primo Basílio, que é aquela história do primo mais velho, da construção da idealização feminina. Faça essa associação. Vamos ver agora a análise dessa estrutura. A coleta de folhas no bosque. Todas as manhãs a narradora pegava um cesto e se embrenhava no bosque para coletar folhas raras, enfrentando espinhos e formigueiros com paixão e medo. O encontro com o primo botânico. O primo chegou ao sítio trazendo consigo um herbário com quase 2.000 espécies de plantas. Ele ensinou a narradora sobre botânica e a importância do latim na nomenclatura das plantas. Vejam só que ela não gostava de latim e ainda assim aprendeu, né? O aprendizado e admiração. A narradora, apesar de detestar latim, decorou frases para impressionar o primo. Ele riu de suas tentativas e ela se sentiu confusa, mas feliz por agradá-lo. As mudanças de comportamento, né? Isso daí a gente vai vendo com o crescimento dela, né? O envolvimento dela com o primo. Influenciada pelo primo, a narradora parou de roer unhas, algo que sua mãe nunca conseguia fazer. Ela começou a se importar com suas mãos, temendo que fossem rejeitadas como folhas defeituosas. Vejam só a influência, né? Como as pessoas que passam em nossa vida influenciam o nosso caminho, não é não? Fala assim, às vezes aquilo que a pessoa sempre foi cobrada nunca despertou interesse, mas de repente, quando a pessoa amada vem e fala sobre isso, faz todo o sentido necessário, tá? Lições sobre folhas e verdade. O primo explicou a diferença entre folhas persistentes e cadentes, comparando-as à verdade e à mentira. A mentira ele dizia que era como uma folha cadente, brilhante, mas de vida breve. A doença misteriosa, isso daí é um fato importante. O primo era convalescente de uma doença não especificada que o fazia cambalear e parecer sempre úmido e esverdeado. É nojento. Sua fragilidade física contrastava com sua autoridade intelectual. Tá? E a coleta de folhas com propósito. A narradora foi designada para ajudar o primo a coletar folhas para seu herbário. Ela se dedicou à tarefa com entusiasmo, mentindo às vezes para prolongar os momentos em que ele prestava atenção nela. A previsão da tia Clotilde, olha só, lembra disso? Falou assim, a tia Clotilde, que lia cartas e mãos, previu que uma moça bonita viria buscá-lo no fim de semana. A narradora, perturbada pela ideia de perdê-lo, tentou ignorar, né? Tentou ignorar a previsão da tia, tá? A descoberta da folha rara, vejam só, né? Durante uma de suas incursões no bosque, a narradora encontrou uma folha única, com formato de foice e manchas vermelhas. Ela decidiu escondê-la como um segredo que não queria compartilhar. E aí, lógico, né? Previsão da tia, chegada da moça. No sábado,
a moça bonita prevista pela tia Clotilde chegou. Ela era bonita, com cabelos de reflexos de cobre, e o primo parecia encantado. Para ele, é lógico que já tinha uma relação. E o anúncio da partida. O primo anunciou que partiriam no trem da tarde, agradecendo a narradora por sua ajuda. Ele expressou pesar por perder uma ajudante tão devotada, mas sugeriu que poderiam se reencontrar no futuro. As esperanças. E aí vem a entrega da folha escondida. A narradora, com o coração pesado, entregou ao primo a folha que havia escondido. Tá? Ele percebeu que ela estava escondendo algo e insistiu para que ela dissesse a verdade. E aí vem o confronto final. Narradora, após hesitar, entregou a folha rara ao primo. Ele a aceitou, mas não demonstrou o mesmo entusiasmo que ela esperava. A cena foi carregada de emoção e despedida. Tá? E aí vem a aceitação do crescimento. Ao entregar a folha, a narradora aceitou que o seu tempo com o primo chegou ao fim. Ela reconheceu a importância da verdade e começou a internalizar as lições que ele lhe ensinou. Reflexão e despedida. A narrativa termina com a narradora refletindo sobre sua experiência e o crescimento que ela experimentou, né? Ela se despede do primo, sabendo que ele partiu, mas levando consigo as lições e o sentimento que ele despertou nela. Opa, tá bom? Então, importante a gente compreender essa relação. Vejam, mais uma vez, uma figura feminina e esse processo, né, de crescimento, esses rituais de passagem, né, que mostram o papel de desenvolvimento da figura feminina, né? Ou seja, ela se tornando mulher na proposta de vê-lo como homem, né? O encantamento, tudo isso daí são referências importantes para a Lígia Fagundes Telles, que trabalha toda a sensibilidade dessas relações femininas dentro de um texto poético, como foi o caso dessa construção. Tá certo? Vamos lá. Nós vamos agora dar continuidade a um outro texto chamado A Sauna, né? Ou seja, sauna, como nós sabemos, né? Aquele ambiente quentinho. Então vamos lá, vamos compreender um pouco sobre esse texto. Primeira síntese, né? Vamos entender o que se trata. O conto Sauna acompanha a jornada introspectiva do protagonista enquanto ele reflete sobre sua vida dentro de uma sauna, um ambiente simbólico que remete tanto ao calor sufocante de suas próprias culpas quanto ao desejo de expurgá-las, né? Tirar dali. Essa atmosfera opressiva serve como pano de fundo para a análise de seus erros, remorsos e a inevitável percepção de suas falhas morais ao longo dos anos. Né? Ou seja, é como se a pressão do calor fizesse com que ele começasse a colocar para fora suas debilitações. Não? O protagonista, um homem que sempre viveu de forma egoísta e manipuladora, é casado com Marina, uma mulher que o acusa de nunca ter amado ninguém verdadeiramente. Essa acusação reverbera dentro dele e se torna o gatilho para a sua viagem ao passado. Ele revisita mentalmente sua relação com Rosa, a ex-namorada de seu melhor amigo, a quem ele seduziu e afastou de sua vida de maneira cruel e calculista. O conto descreve, por meio dessa rememoração, a maneira fria e manipuladora com que ele lidava com as pessoas ao seu redor. Então, o caráter desse homem, né? Desde o início, o relacionamento entre o protagonista e Rosa foi pautado pela dominação e pelo interesse. Rosa era uma jovem apaixonada e dedicada, mas ele a via apenas como um objeto de conquista e posse. Tudo que ele tinha na vida era assim. Ele a persuadiu a internar um tio para poder se apossar do quarto e transformá-lo em um ateliê, uma atitude que já indicava seu caráter egoísta e desprovido de empatia. Com o passar do tempo, sua atenção por Rosa foi diminuindo e ele passou a traí-la com diversas amantes, deixando-a cada vez mais solitária e infeliz. Olha só. Rosa, por sua vez,
foi se deteriorando emocional e fisicamente. Vejam, ela é Rosa, né? Ela engordou, engravidou e, sem nenhum apoio do protagonista, se viu obrigada a fazer um aborto. A decisão de vender a casa, tomada sob influência dele, apenas agravou a situação, tornando-a ainda mais vulnerável. Completamente esgotado, tá? Completamente esgotado da relação e sem remorso aparente, o protagonista decide abandoná-la de vez e parte para a Europa, onde conhece Marina, sua futura esposa. Vejam só. Durante seu tempo na sauna, o calor intenso age quase como um catalisador para as suas emoções reprimidas. Ele se permite, talvez pela primeira vez, sentir o peso de suas ações e da destruição que causou na vida de Rosa. Ligia Fagundes Telles constrói esse momento com grande sensibilidade, utilizando o fluxo de consciência do personagem para expor seus conflitos internos, ou seja, rememoração. O choro inesperado do protagonista dentro da sauna representa uma espécie de alívio emocional, como se, ao reconhecer seus erros, ele estivesse momentaneamente purgando sua culpa. No entanto, essa catarse não parece suficiente para provocar uma transformação verdadeira, não. Após esse instante de fragilidade, tudo volta ao normal e ele sai da sauna recomposto e retoma sua vida como se nada tivesse acontecido. Essa conclusão reforça o caráter cíclico de sua personalidade, sugerindo que, apesar da consciência do que fez, ele não demonstra uma real intenção de mudança. Não. Que lá foi só um momento de vislumbre, mas que não afeta em nada. Ele fala, tá, foi, aconteceu. A frieza, tá, da sua atitude, do seu comportamento. O Conto à Sauna trabalha de forma magistral a questão da culpa e da redenção inacabada. O protagonista, mesmo revisitando seu passado e admitindo seus erros, não consegue sair do ciclo de frieza e egocentrismo que marcou sua trajetória. Não. Assim, a história oferece uma reflexão profunda sobre o peso das escolhas e sobre como algumas pessoas, mesmo confrontadas com seus atos, podem permanecer essencialmente as mesmas. Tem pessoas que a realidade e a constatação não afetam sua maneira de ser, né? Uma atitude assim que não tem preocupação, né, com o sentimento alheio. A sauna, como espaço simbólico, representa tanto o calor sufocante da culpa quanto a possibilidade de purificação. O fogo tem essa missão. No entanto, para o protagonista, essa purificação é apenas momentânea, pois ele não consegue se libertar de sua natureza egoísta. É o fluxo e a rotina, né? Ou seja, aquele comportamento cíclico que sempre retoma, sempre é retomado, que não muda. A relação entre o protagonista e Rosa é marcada por uma dinâmica de poder e manipulação. Ele a vê como um objeto, algo a ser conquistado e descartado sem considerar suas necessidades ou sentimentos. É alguém para servir. Tá? Rosa, por outro lado, é retratada como uma vítima de sua própria ingenuidade e do caráter manipulador do protagonista. Sim, sua deterioração física e emocional é um reflexo direto do tratamento que recebeu dele. Vejam, a forma, né, como ela, Rosa, compensa tudo aquilo que está acontecendo negativo, né? Ou seja, comer. A decisão de vender a casa, tomada sob influência do protagonista, é um exemplo claro de como ele prioriza seus próprios interesses em detrimento do bem-estar de Rosa. Essa atitude egoísta é uma constante em sua vida, ou seja, não tem onde morar mais. O aborto que Rosa é forçada a fazer é um dos momentos mais trágicos da narrativa. Ele simboliza a perda não apenas de uma criança, mas também de qualquer esperança de felicidade ou estabilidade em sua vida. Criança tem esse símbolo de felicidade. A viagem do protagonista para a Europa e seu casamento com Marina marcam o início de um novo ciclo em sua vida, mas não representam uma mudança real no seu caráter. Ele vai continuar a ser o mesmo homem egoísta e manipulador que sempre foi.
A sauna, como espaço físico, é descrita de forma vívida, né? Com calor intenso, vapor criando atmosfera opressiva que reflete o estado emocional dele. O fluxo de consciência utilizado por Lígia Fagundes Telles permite ao leitor mergulhar na mente do protagonista e acompanhar seus pensamentos e emoções de perto. Essa técnica narrativa é fundamental para a construção da atmosfera introspectiva no conto, sim. Ele é um narrador, tá? Falou assim, existe um narrador, mas a sua onisciência se constrói através do fluxo de consciência. O choro do protagonista dentro da sauna é um momento de clímax na narrativa. Ele representa uma ruptura temporária em sua fachada de frieza e controle, revelando uma vulnerabilidade que ele normalmente esconde. Mas isso vai passar rápido. No entanto, essa vulnerabilidade é passageira. Após o choro, ele se recompõe e retoma sua vida como se nada tivesse acontecido. Essa atitude reforça a ideia de que ele não está disposto a mudar. A conclusão do conto é melancólica e realista, não é? É verdade. Ela sugere que, apesar de reconhecer seus erros, o protagonista não tem capacidade ou vontade de redimir verdadeiramente. A obra é conhecida por sua capacidade de explorar, né? A obra de Lígia Fagundes como um todo, de explorar as complexidades da natureza humana, e a sauna não é exceção. O conto oferece uma visão profunda e perturbadora do egoísmo e da culpa. Duas coisas que são opostas, né? A relação entre o protagonista e Rosa é um exemplo, né? Claro de como o poder e a manipulação podem destruir vidas. Rosa, que começa a história como uma jovem apaixonada e cheia de vida, termina como uma sombra de si mesma. A sauna, como espaço simbólico, também pode ser vista como uma metáfora para o inferno pessoal do protagonista. O calor sempre tem esses valores. O calor sufocante e o vapor denso refletem o peso de suas culpas e a impossibilidade de escapar delas. O conto também aborda a questão da redenção e da possibilidade de mudança. Sim, né? O protagonista, apesar de reconhecer seus erros, não consegue se redimir, sugerindo que algumas pessoas estão presas em ciclos de comportamento destrutivo. Vejam só essa construção psicológica feita por Lígia Fagundes Telles. A narrativa dela é marcada por uma linguagem poética e sensível que captura a intensidade das emoções humanas de forma poderosa e comovente. Sim. A sauna é, portanto, uma reflexão profunda sobre o peso das escolhas e sobre como algumas pessoas, mesmo confrontadas com seus atos, podem permanecer essencialmente as mesmas. Nada muda. Tá? Vamos ver a sequência cronológica detalhada disso daí, ou seja, as coisas, como é que elas vão acontecer ponto a ponto. Então, o conto Sauna acompanha a jornada introspectiva do protagonista, enquanto ele reflete sobre sua vida dentro da sauna, um ambiente simbólico que remete tanto ao calor sufocante de suas próprias culpas, quanto ao desejo de expurgá-las. Essa atmosfera opressiva serve como pano de fundo para a análise de seus erros, remorsos e a inevitável percepção de suas falhas morais ao longo dos anos. Então, isso daí é o quê? É o ambiente da sauna. O protagonista, um homem que sempre viveu de forma egoísta e manipuladora, é casado com Marina, uma mulher que o acusa de nunca ter amado ninguém verdadeiramente. Essa acusação reverbera dentro dele e se torna o gatilho para sua viagem ao passado, que prova que era verdade. Tá? Ele revisita sua relação com Rosa, a ex-namorada de seu melhor amigo, a quem ele seduz e depois simplesmente afasta de sua vida de maneira cruel e calculista, né? Vai embora, ela fica grávida, ele manda abortar e assim vai. O conto descreve, por meio dessa rememoração, a maneira fria e manipuladora com que ele lidava com as pessoas ao seu redor. E vai continuar lidando, né? Isso daí não muda. Desde o início, o relacionamento entre o protagonista e Rosa foi pautado pela dominação e pelo interesse.
Rosa era uma jovem apaixonada e dedicada, mas ele a via apenas como objeto de conquista e posse. Sim, era a relação de coisificação da pessoa. Ele a persuadiu a internar o tio para poder se apossar do quarto e transformá-lo em um ateliê, uma atitude que já indicava seu caráter egoísta e desprovido de empatia. Né? Ou seja, com o passar do tempo, sua atenção por Rosa foi diminuindo e ele passou a traí-la, com diversas amantes, deixando-a cada vez mais solitária e infeliz. Rosa, por sua vez, foi se deteriorando emocional e fisicamente. Né? Ela engordou, engravidou e, sem nenhum apoio do protagonista, se viu obrigada a fazer aborto. A decisão de vender a casa tomada sob influência dele apenas agravou a situação, tornando-a ainda mais vulnerável. Ou seja, é a atitude narcisista dele, né? Algo que na época não era tão colocado, mas que hoje a gente pode entender melhor e falar sobre isso. Esse egoísmo latente. Completamente esgotado da relação e sem remorso aparente, o protagonista decide abandoná-la de vez e parte para a Europa, onde conhece Marina, sua futura esposa. Durante seu tempo na sauna, o calor intenso age quase como um catalisador. A gente já viu isso daí, né? E ele se permite, talvez, a primeira vez sentir alguma reação e algum sentimento, tá? Sauna faz isso daí, né? Depois, na sequência, ela constrói, Lígia Formicelli constrói esse momento com grande sensibilidade, utilizando o fluxo de consciência do personagem para expor seus conflitos internos. O choro inesperado do protagonista dentro da sauna representa uma espécie de alívio emocional. Como se, ao reconhecer seus erros, ele estivesse momentaneamente purgando sua culpa. Não acontece assim, né? Não é assim que acontece. Então, vamos lá. No entanto, essa catarse, ou seja, essa iluminação, não parece suficiente para provocar transformação. Não. Após esse instante de fragilidade, tudo volta ao normal, ele sai da sauna recomposto e retoma sua vida como se nada tivesse acontecido. Essa conclusão reforça o caráter cíclico, e é isso que é importante da sua personalidade, sugerindo que, apesar da consciência do que fez, não demonstra uma real intenção de mudança. O conto Sauna trabalha de forma magistral a questão da culpa e da redenção inacabada. Tá? O protagonista, mesmo revisitando seu passado e admitindo seus erros, não consegue sair do ciclo de frieza e egocentrismo que marcou sua trajetória. Tá? Assim, a história oferece uma reflexão profunda sobre o peso das escolhas e sobre como algumas pessoas, mesmo confrontadas com seus atos, podem permanecer essencialmente as mesmas. A sauna, como espaço simbólico, representa tanto o calor sufocante da culpa da possibilidade da purificação. No entanto, para o protagonista, essa purificação é apenas momentânea. Tá? Ele não consegue se libertar do seu egoísmo. A relação entre ele e Rosa, marcada por uma dinâmica de poder e manipulação, ele é manipulador e ele a vê como objeto, como nós já falamos. Tá? Rosa é retratado como vítima de sua própria ingenuidade. A decisão de vender a casa, tá, acaba o quê? Deixando ainda mais vulnerável. O aborto forçado mostra justamente o quanto ela perde dentro dessa relação, principalmente o quê? Construindo uma vida de instabilidade. E ele viaja, tá, para o outro casamento, tá, para continuar aquele egoísmo manipulador. Tá? Então, essas são as relações importantes construídas dentro desse texto, que a gente tem de reconhecer, né? Olha só, repetidamente aí, que se constrói como algo negativo. Vamos lá. E, por final, a estrutura, né? A análise. O conto Sauna, presente na coletânea, tá, Seminário dos Ratos, de Lígia Formicelli, é uma narrativa psicológica, introspectiva, que mergulha na culpa e na reflexão. Tá? A história ocorre dentro da sauna, um espaço que simboliza tanto o calor físico quanto a pressão interna e emocional. Vamos lá. Primeiro, estrutura narrativa e foco narrativo. A narrativa é contada em terceira pessoa, mas com um forte tom introspectivo, aproximando-se do monólogo interior. Então vejam só, é em terceira pessoa, mas o monólogo interior, ou seja,
aquela questão do fluxo de consciência faz com que ele se exponha. Tá? O protagonista se encontra sozinho, envolto pelo vapor da sauna, o que intensifica a sua reflexão do passado. O fluxo de consciência é um elemento central no conto, permitindo que o leitor acompanhe as memórias do personagem sem uma linearidade estrita. Então, ou seja, o fluxo de consciência faz ele ir e vir. Tá? A sauna é um espaço simbólico, tá? Não é apenas o local físico onde a história ocorre, mas representa o espaço de expiação, ou seja, onde ele vai o que eliminar suas culpas internas, né? Onde ele sofre. O calor sufocante e o isolamento do protagonista são paralelos ao tormento interno que ele enfrenta. O vapor que envolve pode ser visto como uma tentativa de purificação, embora o canto não sugira um verdadeiro arrependimento dele, da personagem, não. É apenas um alívio momentâneo. Tá? Vem a reflexão sobre o passado, sobre a culpa? Sim, é importante entender que o protagonista revisita momentos cruciais de sua vida, especialmente a relação com Rosa. Ele relembra como a seduziu, está afastando do meu melhor amigo, como a manipulou emocionalmente, levando a abandonar vários aspectos da sua vida por causa dele. Sua indiferença e egoísmo são evidentes nas atitudes que ele teve com Rosa, incluindo o momento em que obrigou a abortar, vender a casa, abandonar tudo definitivamente. As personagens vão vendo quais são suas funções. Primeiro, o protagonista, um homem narcisista, olha que eu falei a vocês, e manipulador que se vê obrigado a encarar o impacto de suas decisões passadas. Tá? Rosa, a mulher que ele seduziu e destruiu emocionalmente, representando a vulnerabilidade e as consequências de uma paixão desequilibrada. Marina, a atual esposa, que funciona como um contraponto e um lembrete constante de sua incapacidade de amar genuinamente. O amigo traído, embora não tenha grande presença na história, simboliza a lealdade quebrada e os danos colaterais das ações do protagonista. Relação entre passado e presente, importante, tá? Aqui, ó. A esposa atual Marina o acusa de nunca ter amado ninguém, uma acusação que ressoa profundamente na mente dele. É por isso que ele recorda de Rosa. Tá? E o protagonista é confrontado com a realidade de seu comportamento, quando ele percebe que realmente ele fez ali coisas erradas. No entanto, a narrativa sugere que sua dor é mais relacionada à nostalgia e ao peso das memórias do que a um verdadeiro remorso. Quais são os temas? Culpa e remorso. O protagonista se sente desconfortável ao lembrar do passado, mas não há indícios de arrependimento, não. Então existe um conflito ali. Egoísmo e manipulação. Sim, né? O narciso, suas relações são movidas pelo interesse e pelo desejo de controle sobre as pessoas ao seu redor. Memória e autoengano. A narrativa sugere que ele busca aliviar sua consciência por meio da recordação, mas sem enfrentar suas falhas. A sauna como espaço de expiação, já falamos, é o ambiente da sauna, amplifica sua angústia. Lógico, o calor, tá? É a metáfora da tentativa frustrada de encontrar redenção, né? O funcionamento, não vai encontrar. E a relação do protagonista com Marina também ilustra sua incapacidade de amar. Ele se casa com ela, mas continua sendo um homem indiferente, emocionalmente inacessível. Marina o acusa de nunca ter amado ninguém. Tá? Algo que ecoa em sua mente, tá? Durante a reflexão na sauna. Essa acusação funciona como gatilho que o leva à sua catarse emocional e faz relembrar todo o seu passado, confrontando as consequências de seus atos. Tá? E o desfecho e a sua ambiguidade, né? Que é importante. No final do conto, o protagonista chora, sugerindo um alívio momentâneo. No entanto, essa emoção não é acompanhada de uma mudança efetiva de comportamento, não. Tá? O calor da sauna não queima sua consciência, apenas embota temporariamente. Tá? Ou seja, dá um tranquinho. Dessa forma, o conto questiona se a reflexão por si só é suficiente para mudar alguém, ou se o protagonista continua repetindo os padrões destrutivos. É lógico que continua. As pessoas não mudam, elas melhoram. Só isso. E as considerações finais? Vamos lá, Lígia Fagundes Telles constrói um conto denso e psicológico, com toda certeza. Tá? Onde a sauna se torna um palco para o enfrentamento interno
que nunca se concretiza plenamente. O protagonista é um homem egocêntrico, que revisita suas memórias mais dolorosas, mas que, ao final, parece apenas desejar alívio e não redenção. O conto reflete sobre a natureza da culpa e a incapacidade de alguns indivíduos de realmente aprender com seus erros, tá certo? Então vamos lá. É um texto que teve bastante profundidade nessa análise, mas justamente pela importância desse conto dentro da obra como um todo de Fagundes Telles. Forte abraço a vocês e até o nosso próximo encontro.